Esse evento, ele está sendo gravado e, né, e depois esse evento vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, que já eu vou postar o link aqui, para se vocês já quiserem salvar. Inclusive, né, nesse canal é possível assistir os outros seminários que já foram feitos, né, ao longo dos anos. A gente tem esse ciclo de seminários desde 2016, que inicialmente ele era feito em formato presencial, mas, né, conforme a gente teve esse cenário de pandemia, tivemos que nos habituar, né, ao formato virtual e, atualmente, temos seguido nesse formato, que, por um lado, né, tem um problema da gente não poder contar muito com o calor humano, aquele encontro, aquele pós, né, seminário, né, que a gente muitas vezes ia num bar ali perto na Gávea, não tem essa parte, mas, em compensação, tem, né, a possibilidade de receber pessoas do mundo inteiro, né, que é uma vantagem aí dessa ferramenta de encontros virtuais. Né? Então, só explicando um pouquinho mais sobre o CS Rio, o CS Rio ele funciona como uma unidade complementar, né, do Centro de Ciências Sociais da PUC e agrega pesquisadores de diferentes unidades e departamentos da PUC, como também outros parceiros, né, nacionais e internacionais, em diversos projetos e pesquisas dentro da temática socioambiental. A nossa programação de hoje, né, como muitos aqui já devem estar cientes, né, porque a gente teve aquele formulário de inscrição e toda a divulgação que foi feita, é justamente o tema sobre hortas urbanas, né? Então, a gente trouxe 2 profissionais experientes para compartilhar conosco visões, potenciais, desafios e perspectivas sobre as hortas urbanas. Então, gostaria de apresentar aqui brevemente os nossos palestrantes. O Jay Amstel, ele é formado em engenharia agronômica, foi formado em 2009, atua nas temáticas de agricultura sustentável, inclusão social, né? Já teve experiências tanto no Brasil, na França, na Uganda, na Tailândia, na Índia, realizou mestrado e doutorado que está em andamento em Ciências Sociais, na Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade, o CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é consultor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e coordena, né, no qual ele coordena desde 2020 a Frente de Agricultura Urbana e Periurbana, né, dentro do programa TIB AgriFood Brasil. Jay vai compartilhar aqui com a gente um pouco do trabalho que ele desenvolveu, né, pelo PNUMA, financiado pela União Europeia, com agricultura urbana e periurbana e serviços ecossistêmicos na região metropolitana de São Paulo, cujo objetivo do estudo, intitulado Além dos Alimentos, a contribuição da agricultura para o bem-estar na metrópole de São Paulo, foi de mapear, né, o potencial da agricultura urbana e periurbana em prover serviços ecossistêmicos à cidade. E, né, agora o nosso segundo palestrante, que é o Júlio César de Barros. Júlio é uma figura icônica, né? Quem trabalha com agricultura urbana com certeza já ouviu falar do Júlio. Ele também é formado em engenharia agronômica, iniciou sua trajetória na Prefeitura do Rio de Janeiro em 1996, dentro do setor de fiscalização ambiental. 10 anos depois, então, ele fundou o programa, né, Hortas Cariocas, né, um programa que o Júlio, inclusive, gerencia e desenvolve, no qual ele incentiva a população carente a ter a sua própria soberania alimentar. Desde então, em toda a gestão do Júlio, ele já recebeu 3 prêmios, né, pela iniciativa do Hortas Cariocas, entre eles um das Nações Unidas, em 2020, que, né, se encontra na condição de classificar esse programa na lista de ações essenciais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, no qual a gente também deve comentar aqui brevemente. E Júlio vai, né, hoje compartilhar conosco um pouco dessa trajetória dentro dessa temática e toda a sua experiência junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. A nossa programação prevista de hoje, a gente vai começar com uma breve apresentação de 20 minutos do Jay, em seguida uma apresentação do Júlio, também de 20 minutos, e a ideia é que a gente use, né, o tempo seguinte, com previsão de encerramento às 6h30, para a gente discutir, enfim, os participantes podem fazer perguntas através do chat, ou também no final das apresentações a gente vai, vocês podem levantar a mão e, né, gradualmente vocês vão abrindo o microfone e podem fazer as perguntas também diretamente aos palestrantes.
E mais um detalhe, daqui a pouco eu vou compartilhar também aqui um link de presença, uma lista de presença, né, no qual as pessoas que tiverem interesse em receber um certificado de participação no evento podem, né, preencher e assinalar ali, né, que deseja receber esse certificado, que na próxima semana, no máximo, a gente vai enviar. Então, novamente, sejam muito bem-vindos, muito obrigada a todos e todas. Vou passar a palavra para o Jay. Jay, seja bem-vindo, obrigada novamente por estar aqui conosco. Obrigado você, Bruna. Primeiro, né, boa tarde a todas e todos. Gostaria de saudar vocês, né, por estarem aqui disponibilizando o tempo para nos ouvir. Queria saudar meu querido amigo Júlio. Estou vendo que ele está aí a campo, né, recebi aqui informação que está lá no São Carlos. É um prazer estar contigo. Queria saudar também minha colega da FGV SES, que temos trabalhado junto, a Jéssica. Enfim, eu estou vendo aqui, estamos enfim, com bastante pessoas, não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas, enfim, sintam-se todas e todos saudados, né? Vamos conversar um pouquinho aqui hoje, né, sobre esse tema que tem tido, assim, cada vez mais visibilidade, né? Pipocando eventos, né, para todos os cantos, né? E eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente vive, né, hoje de crises, né, climática, uma crise de poluição, de degradação ambiental, pandemia, né, um acúmulo de crises, né, existe uma busca, né, a sociedade busca por alternativas, soluções, né. Eu pensei um pouquinho diferente, eu peço licença aqui, Bruna, né, para trazer assim um pouquinho do que veio introduzindo, né, essas temáticas, né, que motivam, né, a gente a lidar, né, com esses temas e transformar isso em pesquisa, gerar conhecimento, e também intervenções, né, a campo. Então, eu peço uma licença aqui rapidamente, né, para assim relembrar um pouco, né, de onde que vem, né, essa experiência toda, né, e o que me proporcionou de estar aqui hoje, né, podendo compartilhar isso com vocês, né. Então, essa história da agricultura urbana, para mim, começa em 2004, né, um aluno de agronomia, do curso, né, de agronomia na UFPR, num campus maravilhoso no meio da cidade. Então, um curso de agronomia no meio da cidade de Curitiba, né, e um espaço, né, onde cultivávamos, né, esse aqui essa foto é do GEAI, né, do Grupo de Estudos de Agricultura Ecológica, onde fazíamos nossos primeiros cultivos, nossos primeiros ensaios, algumas bioconstruções, né? E dessas experiências na universidade, né, a gente teve a possibilidade também de viajar um pouco pelo mundo, né, essa é uma foto de Uganda, a gente fazendo aqui uma reunião com os agricultores, né? Eu falo assim a gente porque eu não fiz nada disso sozinho, né? Tem um monte de gente que trabalhou para tudo isso acontecer, né? O interessante é que nessa reunião aqui com os agricultores, a primeira coisa que eles queriam olhar era para a nossa mão, né? Para saber se tinha calo, né? Porque, enfim, fazia parte da cultura, né, deles, né? Quer dizer, um agricultor falar para um outro agricultor, né? Então, aí, trazendo, né, para a gente sempre aí, vários ensinamentos, né? Essa aqui é um pouco da experiência que a gente teve trabalhando já no Rio de Janeiro, no contexto de condomínios, né, Minha Casa Minha Vida. Esse aqui é no município de Queimados, né, onde a gente, enfim, construía junto com os moradores, aqui principalmente os jovens, né? Não sei se todo mundo aqui conhece essa técnica de cultivo, a espiral, né, de ervas medicinais. E também alguns projetos, né, que nas favelas, né, pelo Rio de Janeiro, que tive a possibilidade de trabalhar, né, tanto com cultivos, mas também com algumas tecnologias sociais, né, como fossa bananeira, sistemas de captação de água de chuva, né, e, enfim, isso até foi o alvo aqui da minha dissertação de mestrado, né, para quem quiser ler aí o artigo que ela resultou, não sei se está dando para ver aí
né, o título dela. Depois eu posso passar para vocês também esse artigo, né? É bem interessante que eu faço uma análise dos conhecimentos, né, que circulam dentro da favela, os conhecimentos que os próprios moradores têm sobre os cultivos, né, e que também cria toda uma rede de circulação de insumos, né, são sementes, mudas, né, e a gente pode encontrar ainda, né, o que na agroecologia a gente chama de sementes crioulas, né? Encontrei muita banana-pera, né? Variedade de cana-de-açúcar que hoje, se você for em zona rural, em zona produtora desses cultivos, você não encontra mais, né? Então, existe um banco genético, né, que é mantido por esses moradores. Isso independe de um projeto, de uma intervenção, isso é algo que faz parte da cultura deles, né? A própria origem do nome favela, né, já remonta esse cultivo que era feito, né? E a gente tem essa riqueza, esse repositório, né, nas cidades aí como o Rio de Janeiro, né? E uma fala que me motivou muito, né, assim como um pesquisador sensível, né, também às diferentes percepções, né, foi desse morador, o senhor Fernando, né, que ele me disse o seguinte, né, a prefeitura tem muita terra. Se tivesse um negócio desse de plantar e criar, podia me botar lá. Aqui na favela é um celeiro de pessoas de várias regiões que sabem mexer com cada tipo de cultivo porque já trabalharam no café, na laranja, na uva, na cana, enfim. Essa fala, né, me motivou, né, a querer buscar, entender soluções de como que a gente, né, cria e pensa políticas públicas, né, para aproveitar esse conhecimento que existe, né, e também as áreas, né, que a gente tem pela cidade, né? E aí a gente desemboca aqui nesse trabalho que a gente tem desenvolvido pela ONU Meio Ambiente, né, com, enfim, o apoio com financiamento da União Europeia, né, e em parceria com o Instituto Escolhas, né? Na verdade, esse estudo foi realizado pelo Instituto Escolhas, né, e, enfim, a gente teve um momento aí de interação, né, bem rica, que resultou, enfim, nesse estudo, né? Então, o título dele é Além dos Alimentos, a contribuição da agricultura para o bem-estar na metrópole de São Paulo. Então, foi um exercício, né, para mim, pessoal, de dar um pulo lá para São Paulo para conhecer um pouco a realidade de lá, né? E é bem interessante, né? Aqui eu vou trazer aqui só uns dados para a gente rapidamente esboçar esse contexto mundial que a gente vive, né, que eu acho que é importante, que eu acho que é daí que emerge, né, a agricultura urbana, né, como uma solução, né, a esses problemas aqui, né. Então, a gente tem aí em 2017, né, vem aumentando o número de pessoas que são vítimas da fome no mundo, né, e, enfim, com a pandemia, a situação se agravou ainda mais, né, a gente está beirando aí, né, quase 1 bilhão de pessoas, né, passando fome, né? E, ao mesmo tempo, tem uma parcela grande da população mundial que fica em torno de 30%, né, com excesso de peso, com obesidade, né? Então, tendo também problemas de saúde, né, por uma alimentação muito baseada, né, em açúcares, né, em gorduras, né? E a gente tem essas projeções, né, demográficas de, enfim, 9 bilhões de pessoas, né, daqui a 30 anos, né, e com quase 70% da população morando, né, em zonas urbanas, né? E, enfim, essas projeções apontam que serão 3 bilhões de pessoas sem saneamento básico, saúde, eletricidade, né, principalmente África e Ásia, mas a gente tem também essas questões, a gente enfrenta essas questões também no Brasil, né, já agora no presente, né? E as cidades, a gente sabe, né, que consomem a maior parte da energia produzida e também emitem aí 80% dos gases de efeito estufa, né? Essa porcentagem é um pouquinho mais baixa no caso do Brasil, né, que as emissões são mais provocadas, né, a maior parte delas por transformação de floresta em pasto, né, principalmente região amazônica. Então, a gente tem esse desafio, né? Como que a gente alimenta, né, uma população crescente, reduz, né, os impactos ambientais, regenera, né, o meio ambiente, através de fortalecer a resiliência e circularidade das cidades e, ao mesmo tempo, evita, né, a perda da biodiversidade. Então, é nesse cenário que
a gente tem olhado, né, para os territórios, e a gente se debruçou, né, sobre esse desafio na região metropolitana de São Paulo, né, que, enfim, são 21 milhões de habitantes, né, junto com a cidade do México, são os maiores conglomerados da América Latina, cerca de 39 municípios, e onde a gente ainda tem uma grande área florestada, né, 45% da região metropolitana coberta, né, por florestas e 22% de agricultura, né? Então, como é que a gente pensa essa agricultura, né, em torno da metrópole? Essa foto aqui é bem interessante, é da região de Mogi das Cruzes, né, onde você tem um assentamento rural, né, com vários produtores de hortaliça e um assentamento urbano divididos aqui, né, por uma estrada, né? Então, quer dizer, essa condição de proximidade, né? Quais são os benefícios que essa agricultura pode gerar? E aí a gente explorou, né, esses benefícios, né, dentro dessa linguagem de serviços ecossistêmicos, né, no sentido de que, né, a natureza, né, sendo preservada, né, e mantendo suas funções, ela pode gerar serviços para a sociedade, né? Que serviços são esses, né? Então é isso que a gente buscou explorar nessa pesquisa. Então a gente teve alguns passos, né, dentro dessa nossa metodologia. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu vou apenas enfocar que a gente teve um aspecto participativo, né, do início ao fim da pesquisa. Tivemos duas reuniões com um grupo de trabalho, onde a gente pôde discutir quais que seriam esses serviços ecossistêmicos, né? E também tivemos a possibilidade de projetar alguns cenários, né? Então, tentando entender, né, o que aconteceu, né, do passado até o momento presente e projetar um futuro, né? Então, foi momentos bem interessantes que essa interação toda e essas interpretações e percepções dos stakeholders, a gente tentou ao máximo trabalhar e incorporar isso ao longo da pesquisa. Bom, a nossa lente teórica, né, vem desse ferramental do TIB AgriFood, né, uma visão sistêmica, né, da produção de alimentos, né, que começa você entendendo que, né, existe um elo, né, de produção, o local que se produz o alimento, né, esse alimento ele passa, né, pelo processamento, passa por sistema de distribuição e chega no consumo, né? Então, ao longo dessa cadeia de valor, né, você tem vários fluxos, né, essas setas, né, que partem para os diferentes capitais. Que capitais são esses, né? O capital natural, né, então, como a gente falava da natureza, né, que é a base, né, de todos os outros capitais. Sem a natureza, né, a gente não sobrevive. Temos o capital humano, né, principalmente aí o conhecimento, o trabalho, né, a saúde, né, e também, né, esses fluxos, né, que partem, né, aqui da cadeia de valor em formato de salário, né, de nutrição, né, para as pessoas. Temos o capital social, né, que são essas redes que se formam, né, essas redes sociais que se formam em torno, né, de agricultores ou de consumidores e produtores, né? Temos também o capital produzido, né, que geralmente é o que é muito bem avaliado, né? A produtividade, por exemplo, toneladas por hectare, ou, enfim, isso geralmente a gente tem mais dados, né, em relação a isso. Mas como que a gente faz uma avaliação, né, que considere, além do econômico, também esses outros capitais, né, o humano, o social e o natural, e entender quais que são esses serviços, né, que partem do capital natural, né, e que todos se beneficiam, né? Não só a cadeia de valor, mas também a sociedade. Então, a gente fez um trabalho bem detalhado, né? Aqui o pessoal da equipe do Instituto Escolhas, né? A Vitória Leão, Marcela Ferreira, o Leandro Sisoto, tiveram visitando essas diferentes áreas, né, e mapeando, né, e criando uma tipologia que fizesse sentido ali para a região metropolitana de São Paulo. Né? E para que essa metodologia, essa tipologia foi criada? Né? Para a gente poder avaliar também esses fluxos de capitais, né, e de serviços ecossistêmicos que cada tipo de agricultura tem. Né? Então, essa aqui é uma tabela super
detalhada, eu não vou entrar aqui em nenhuma questão muito específica, né? Só mesmo para vocês entenderem um pouco como é que funciona esse framework do TIB, né? A gente tem aqui o capital natural, né? Então a gente está olhando para a água, para solo, né? Para a agrobiodiversidade, né? Enfim, dentro do capital produzido, né? Quais são as construções, a infraestrutura, o maquinário, né? Que é aplicado. No capital humano a gente olhou para a saúde, para o uso, né? De agroquímicos, capital social, né? Como que é o acesso à terra, tá? Ele está dentro de algum programa de reforma agrária, né? Ou enfim, foi herdada a terra, né? Enfim, e na parte dos fluxos a gente focou principalmente aqui nos serviços ecossistêmicos. Então a gente comparou sistemas convencionais, hidropônico, com sistemas orgânicos em transição, com um sistema agroecológico na região periurbana e um sistema agroecológico urbano, né, embaixo das linhas de transmissão de energia. E é bem interessante aqui, depois vocês podem ver no relatório completo, mas a gente mapeou que esse cara aqui da hidroponia e da agricultura convencional, ele estava operando em negativo, tá? Ele tinha um grande fluxo de caixa, mas no final do mês ele estava perdendo, né, dinheiro, né, que não conseguia cobrir a própria depreciação, enfim, de todo o maquinário, de toda a infraestrutura dele. Enquanto a gente tinha pessoas, né, tanto na zona periurbana quanto na urbana, tendo, né, um lucro, né, bem interessante que mantinha a pessoa ali bem ocupada, com uma ocupação, assim, com uma renda satisfatória, né? E esse cara aqui em transição, né, foi bem interessante que a gente mapeou. Ele também estava operando no vermelho e a projeção aponta que de 3 a 4 anos, né, ele consegue reverter essa situação, né? Então, aqui, né, um ponto, né, possível de apoio, né, isso aqui é algo fundamental, né, que esse cara que decide fazer a transição do convencional para o orgânico ou para o agroecológico, ele precisa de um apoio nesses anos, né, que ele, enfim, está no negativo. Mas vamos passar aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui das modelagens que a gente usou para, enfim, avaliar os serviços ecossistêmicos. Eu vou apenas citar aqui quais foram esses serviços que a gente, junto com os stakeholders, definiu, né? Então, a gente avaliou a provisão de alimentos, a mitigação de inundações, a mitigação de calor, a produção de água e a regulação de erosão. Então, como que a agricultura, né, pode prover esses 5 serviços ecossistêmicos, tá? Então, a gente fez essa análise, como eu falei, né, olhando desde 85 para 2019 e fizemos uma projeção, aí o que a gente chama do baseline, né, a linha de base, para 2030, e comparamos com um cenário alternativo, onde tinha uma transição, né, para uma agricultura urbana e periurbana sustentável, né, de base agroecológica. Só para vocês entenderem, esse aqui é o mapa de uso do solo de 85. Tá? Essa mancha cinza é a mancha urbana. Tá? Então, percebam como que ela vai crescer para 2019. Ó. Olha só como que cresce para 2019. Né? E a gente mapeou o crescimento para 2030, né, que é onde ela espraia ainda mais, né? E isso tem um impacto grande sobre os serviços ecossistêmicos, né? Então, aqui está esse gráfico radar, né? Mostra isso, né? Como que vão se perdendo ao longo dos anos esses serviços ecossistêmicos, né? E a gente tem uma projeção aí para 2030, né? Que é um serviço que é tão importante, né? De água, disponibilidade de água, né? Vai ter uma projeção de queda ainda maior, né? E a gente viu ano passado, né? Uma situação de crise hídrica em São Paulo, né? Bem, enfim, desafiadora, né? Então, como é que a gente pensa numa expansão de agricultura, né? Dentro desse contexto de escassez de água, né? E aí o nosso cenário alternativo, né? A gente pensar um futuro alternativo perante essa constatação, a gente teve uma metodologia bem interessante para definir que áreas prioritárias essa transição para a agricultura sustentável ia acontecer,
A gente mapeou os desertos alimentares, né, na região metropolitana de São Paulo, né, são essas áreas em vermelho escuro e vermelho claro, né? Mapeamos a quantidade de pessoas que vivem lá e que não têm acesso a alimento fresco e saudável, né? São regiões que não são cobertas por estabelecimentos comerciais, né? Portanto, tem essa dificuldade, né, de ter acesso à comida fresca e saudável. E aí a gente traçou esse cenário, né, para expansão, principalmente a transição de pastagens improdutivas no entorno da cidade, né? E isso trouxe um ganho, né, para alguns serviços ecossistêmicos, né, que principalmente aqui o esfriamento, né? A gente trabalhou em algumas áreas com sistemas agroflorestais, né? E trouxe, enfim, esse valor agregado, né, de resfriar, né, principalmente em zonas de ilhas de calor, né? E também a questão de aumentar a infiltração de água, deixar a cidade mais resiliente, né, às inundações, né? Aqui estão alguns desses resultados, né, que a gente tentou trazer assim para números mais palpáveis, né? Então, em termos de provisão de alimentos, a gente pode chegar a um patamar de abastecer 13 milhões de pessoas, né, priorizando aquelas que não têm acesso e que estão em condição de vulnerabilidade. Em relação à mitigação de calor, em algumas áreas a gente consegue mitigar 0,2 graus Celsius, né? Então, usando sistemas agroflorestais de maneira estratégica. Mitigar as inundações, né? Como é que a agricultura pode ajudar, né? Isso, né? Então, mantendo, né, aquela palhada, mantendo em cima do solo, mantendo, né, um nível de carbono alto no solo, você aumenta a infiltração e retenção de água, né? Então, isso a gente calculou aqui que corresponderia a 3 piscinões de controle de inundações, tá? Em relação à erosão, né, com, enfim, técnicas de controle, de conservação do solo, né, a gente consegue diminuir 17 milhões de caminhões basculantes que chegam no rio. Isso é muito sedimento, gente, e isso influencia, né, na qualidade da água, né, torna a necessidade de ter um tratamento, né, tem toda a questão de eutrofização da água, né, enfim. Então, a agricultura pode ajudar nesse sentido, né? E aqui, em relação à água, né, quando a gente fez as projeções, a gente viu que aumentava o consumo de água, né? Quer dizer, você precisa mais água para irrigação, né? Então, a gente também chegou a esse entendimento, né, que aqui existia um trade-off, né, e que apontava que, né, qualquer expansão, né, de agricultura em torno da região metropolitana ia necessitar de um sistema de irrigação mais eficiente, né? E a gente foi atrás desses sistemas, né? E vimos que isso pode ser revertido, né, através principalmente de irrigação por gotejamento, enfim. Acho que o Júlio talvez até toque um pouco nisso, que eu sei que ele está bem antenado nessa questão, e as hortas deles são extremamente eficientes nesse sentido. Então, pessoal, eu acho que eu já devo ter passado aí do meu horário, né, mas acho que tem um grande desafio, né, que é como a gente incorporar, né, a agricultura, né, no planejamento das cidades, né? Então, como é que a gente salva área para essa agricultura que está sendo ameaçada, né, pela expansão urbana? Como é que a gente garante que ela tenha um espaço para ela acontecer, ou que a gente crie espaço para ela, né, como aproveitando embaixo de linhas de transmissão, ou alguns morros, né, que tenham, enfim, que permitam, né, a topografia permita, né? Como é que a gente incentiva essa agricultura, né? Através também de realizar pagamentos por esses serviços, né, que ela produz. Aqui a Prefeitura de São Paulo tem já um edital de pagamentos por serviços ambientais. Enfim, todo aquele pacote que a agricultura precisa, né, para se desenvolver, que é acesso a crédito, assistência técnica, fontes de água alternativas, estruturas produtivas, né, que permitam também incorporar resíduos urbanos, né? Enfim, eu termino aqui, né, a minha exposição com essa foto aqui de um sistema agroflorestal, né, que
esse aqui é um pomar, né, de uma enfim, da comunidade da Grota do Surucucu, né, e uma fala aqui do seu Fernando, né, que ele diz o seguinte, ó: por que eu faço aquilo? Né, está se referindo à agricultura, né? É uma dádiva de Deus, um presente de Deus. A minha vida não precisa de muito dinheiro. A minha felicidade está em vir aqui na casa de Aparecida, é estar mexendo com minhas galinhas e minhas plantas. O pouco me traz felicidade. Deu certo para meus pais, está dando certo para mim. Né? Então, eu trago aqui essa frase para a gente pensar também que tem muitas outras motivações, né, além do econômico, né? O próprio, né, agricultor lá que estava operando no vermelho, ele não larga aquela atividade porque ele tem essa identidade, ele se sente, né, e o lugar no mundo dele, né, é de estar produzindo alimento, é de entender o quão nobre é esse papel que ele cumpre, né? E a gente tem realmente motivações enfim, culturais, né, espirituais, né, e muitas outras que eu acredito que ajudam a gente a responder, entender por que hoje a agricultura urbana ela está fervilhando, pipocando, né, e em diferentes sentidos, em diferentes formas, né, também expressão aí dessa heterogeneidade. Beleza, pessoal. Espero não ter passado muito aí do tempo e fico, enfim, à disposição para, enfim, responder eventuais perguntas. Eu queria novamente aqui agradecer o convite, né? Obrigado, Bruna, pelo convite, toda a equipe do IES, né? A professora Aga também. Enfim, parabéns por vocês criarem esse espaço. Eu já tive pessoalmente em várias palestras do CS Rio, né? Também a gente fazia o Estica depois ali no bar do ladinho da PUC, né? Infelizmente a gente está aqui, né, pelo meio virtual, mas é um grande prazer compartilhar isso com vocês, beleza? Obrigadão, pessoal. Obrigada, Jay. Na sequência, eu vou convidar o Júlio para, enfim, compartilhar, né, com a gente um pouco da experiência que ele tem junto ao programa Hortas Cariocas, e já também avisar a todos e todas que vocês podem colocar e colocando, né, dúvidas, questões para os palestrantes no chat, que ao final da fala do Júlio eu vou encaminhar essas perguntas e também abrir o microfone para aqueles que quiserem fazer perguntas diretamente ao palestrante. Então, Júlio, vou, né, te convidar a né, trazer um pouco dessa tua experiência aqui para a gente e vou compartilhar a tela, ok? Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu sou Júlio César Barros, sou engenheiro agrônomo aqui da Prefeitura do Rio. E é um prazer estar aqui essa tarde falando com vocês aqui, outdoor, né? Resolvi vir aqui para a horta para poder dar uma, né? Ficar dentro de escritório, a gente já fica bastante tempo, então eu vou para o lugar que a gente se sente bem, né? Que é numa horta aqui. Estou tendo uma preciosa ajuda da Érica Larsen, que é da equipe da PUC, e está aqui me ajudando aqui com essas parafernálias cibernéticas aqui, de conexões, etc, etc. Gente, agradecer à professora Bruna, à professora Agnieszka, mandar um abração para o Jay, todo mundo está assistindo a gente. O Jay é um cara do mundo, né? E aí a gente está falando, depois de um cara do mundo, é difícil, é uma missão difícil, professora Bruna. E outro dia a gente estava aqui no Rio, na prefeitura, eu falei, pô, vou ligar para o Jay para a gente almoçar e dar um pulinho na horta do Morro dos Prazeres. Aí liguei para ele, Jay, tá, vamos almoçar aqui. Pô, rapaz, eu estou na França, não vai dar, é meio longe. E aí, isso que eu falo que ele é do mundo. Se achar que ele está em Santa Teresa, ele está na França. Daqui a pouco eu ligo para a França, ele está em outro lugar. O Jay é assim. Mas, assim, depois que ele saiu, né, daqui do Rio, ele deixou esse legado, deixou para a gente cuidar, né, vamos dizer assim, incentivou a gente a adotar uma horta aqui perto de onde eu estou, no Morro dos Prazeres, aqui perto, e a gente conseguiu fazer um trabalho lá que está muito bacana, né? Eu estou bem perto do Morro dos Prazeres. Aliás, eu estou no centro do Rio de Janeiro.
Parece que não, né? Você olha assim em volta, assim, parece que eu estou em Minas, eu estou em algum lugar, mas não, eu estou no centro do Rio, ao lado da prefeitura. Aqui vejo o Sambódromo aqui do meu lado, então a gente está num lugar assim super bacana. E pena que eu não estou com o telefone para a gente poder rodar e mostrar para vocês aqui, mas a gente pode fazer isso em outra oportunidade, fazer uma fala aqui demonstrativa. Bom, então, a ideia nossa hoje aqui é estar apresentando para vocês o programa Hortas Cariocas, como a professora Bruna me apresentou. O programa foi criado em 2006, né? Eu estou na prefeitura desde 96, né? Vindo de Viçosa, que eu me formei em Viçosa, então lá em Viçosa era produtor rural. Então, isso para mim foi muito fácil, esse meu passado de produtor rural em Viçosa foi uma coisa assim que me deu uma condição de estar hoje aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro plantando alface, né? Então, é o que o pessoal fala, mas você é um agrônomo que planta alface no asfalto. E é verdade, né? Quer dizer, é difícil você ter um pessoal da agronomia assim que tenha essa coisa de produção, de estar, enfim, né? A maioria dos agrônomos do Rio, quando tem que mexer com produção, tem que ir para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, né? E a gente consegue, aqui no Rio, fazer esse trabalho e acaba influenciando outros colegas também, agrônomos, mesmo não agrônomos, né? Eu acho que o importante aqui no Rio é a gente fazer um trabalho justamente que resgate a referência rural das pessoas, né? Porque eu repito muito isso, né? O carioca, né? Ele, evidentemente, que não é 100%, mas a grande maioria do povo carioca ele acabou perdendo a referência rural dele, né? Então, quando você fala que o Rio é uma cidade que o Rio é indústria e comércio, o Rio é turismo só. Então, a agricultura ela fica jogada num segundo plano, e a gente costuma dizer que a agricultura carioca ela tem um manto de invisibilidade sobre ela, né? Apesar de você ter áreas de produção na própria cidade, você tem Mendanha, né? Você tem o próprio Pedra Branca, que são áreas tradicionais de produção, mas assim o formador de opinião carioca ele não mora nessas áreas, ele mora em Ipanema, ele mora em Copacabana, mora na Gávea, entendeu? Então, ele lança essa opinião com um desconhecimento, dizer que o Rio não tem produção agrícola. Tem muita produção agrícola, né? Nós aqui no Hortas, a gente fechou o ano passado com 82 toneladas, né? Passando por um momento difícil, né? de pandemia, enfim, de isolamento social. As pessoas que trabalham conosco na ponta, muitos de idade que tiveram que ficar em casa, enfim. E conseguimos, então, sobreviver a todo esse período de pandemia, e agora com a coisa mais normal, tudo está aqui o slide, deixa eu botar o slide aqui para a gente poder dar uma baseada. Eu vou compartilhar aqui novamente, poder... Júlio, os slides, porque, enfim, eu tive um probleminha técnico, mas vou compartilhar aqui agora. Tá. É só para poder eu ter uma base para poder me sintonizar, né? Você vai mudar daí, professora Bruna? Sim, eu vou mudar. Você está conseguindo ver? Estou vendo bem. Vamos para o próximo, então. Beleza. Só botar aqui Bom, no modo de... Então como eu estava dizendo, o Hortas foi criado em 2006, né? Num momento que foi um ano que teve uma chuva fora da curva aqui na cidade, né? E essa chuva, então, ela acabou causando uma série de desabrigados, desalojados, deslizamentos, gente que morreu, etc, etc. Então, quando a gente criou o Hortas, em 2006, tinham duas ideias iniciais, né? Então, a primeira, como está dizendo aí, era impedir a ocupação dessas áreas frágeis, né? Ou seja, você ocupar áreas que eram ocupadas por pessoas, então você começar a dar um outro uso para essas áreas, né? A partir de desocupações que a prefeitura realizava em áreas de risco, ou o próprio deslizamento que caía, então a gente procurava estar sempre ocupando aquelas áreas para evitar que elas fossem reocupadas, né? E o segundo motivo que me levou a criar o programa foi justamente o quê? Deselitizar o consumo do alimento orgânico, né? Quer dizer, permitir que a população de baixa renda, em áreas de IDH
muito baixo, que são as áreas prioritárias onde o programa está se instalando, né? Há 16 anos, a gente sempre busca áreas com IDH mais baixo, justamente para poder cumprir essa função do programa, que é o quê? Deselitizar o consumo do alimento orgânico. Quer dizer, um cara que mora numa favela, que faz bico, ele dificilmente vai poder comprar um alface numa feira orgânica que custa R$5, um pé de alface, enfim. Então, a ideia é que essas pessoas possam estar consumindo esse alimento ou por via de doação, né? Ou por a compra, a comercialização, mas com preço subsidiado. É lógico, a gente nós somos um programa de governo, nós não somos um hortifruti, nós somos a Prefeitura do Rio, né? Então, a gente não tem a função, vamos dizer assim, de venda de alimentos, mas, evidentemente, que o programa, pela própria característica dele, ele acaba levando a gente para esse caminho, né? Então, a venda, ela, inclusive, o mecanismo de geração de renda, é o que vai proporcionar que essas equipes elas se emancipem ao longo dos anos, né? A prefeitura paga uma bolsa mensal, vamos chegar mais para frente para falar disso, né? E a gente permite que as hortas que estão em comunidade possam comercializar metade da produção. A gente fez uma linha de tempo aí rápida, né, para poder passar, quer dizer, em 2006 a gente criou o programa, em 2007 a gente começou logo a parceria com a Secretaria de Educação, implantando, então, a primeira horta numa escola municipal, né? E aí foi complicado, por quê? Porque na escola o funcionamento é diferente. Você tem uma horta numa comunidade e uma horta numa escola. O funcionamento é totalmente diferente. Por quê? Porque na escola não existe a possibilidade de estar comercializando, né? Como na comunidade tem. Então, na comunidade, você tem a possibilidade que as equipes se emancipem, né? E eu vou explicar esse mecanismo como é que é mais na frente. E na escola, por não poder existir comercialização, você não tem a capacidade de que essas equipes tenham vida própria, né? Elas vão estar sempre dependendo da prefeitura. Por outro lado, quer dizer, você tem escolas que a gente está, desde o início, né, 2007, então são o quê? 15 anos que a gente está dentro de uma escola, com 600 alunos, por exemplo. Então, em 15 anos, quantos alunos já passaram por ali, né, e que já tiveram aquela experiência com a coisa de produção de alimentos, né, que normalmente não teriam, né? E aí é que entra aquela parte do resgate da referência rural, principalmente da criança, né, do jovem, né, que vai sedimentar muito melhor, né? Então, em 2008 começou a ter compostagem, em 2016 deu um pulo grande aí, a gente começou a sentir a necessidade de produzir mudas para poder encaminhar para outras unidades do programa, então a gente criou essa central de produção de mudas que fica na Horta do Anil. Lá, então, a gente tem os viveiros de mudas e de lá partem as mudas que vão ser plantadas em hortas menores, né? Porque às vezes você tem numa escola que tem uma área muito pequenininha, então eu evito de separar a área para produzir muda, né? Então a muda já chega na escola pronta e o espaço é muito mais bem aproveitado para atividades pedagógicas, né? Vamos dizer assim, a pedagogia rural, né? Então o professor, né, vai até lá, então a horta acaba se transformando numa sala de aulas ao ar livre, né? Então, por exemplo, você está professor de história que vai falar do ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, ele vai estar ali do lado de uma muita de cana, e o aluno vai assistir aquela aula chupando cana, né? Quer dizer, por exemplo, uma aula de matemática, você tem um canteiro que tem 2 fileiras de alface verde e uma fileira de alface roxa. Aí o professor de matemática fala assim, 2/3 e 1/3, né? Então, quer dizer, essas coisas vão se sedimentando melhor na cabeça da criança quando ela começa a acompanhar isso. Isso eu estou falando porque são coisas que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, porque eu não entendo muito de pedagogia, eu sou agrônomo, então eu entendo de plantar e tal, mas a gente vai acabando que, né, de tanto você estar ali batendo naquilo, mexendo, você vai acabando pegando alguma coisinha também, né? Passando 2016, então, a gente tem em 2018, que foi a inauguração do Centro Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse prédio que está aí, né, ele fica no Parque de Madureira, que é um legado olímpico, né? É um legado olímpico, e foi construído exatamente em cima de uma área que era um celeiro de produção de alimentos, né? Ali onde hoje é o Parque de Madureira, antes do Parque de Madureira, aquilo ali era uma grande área de produção de alimentos, e quando houve a retirada dessas hortas para a construção do parque, realmente houve
um decréscimo da oferta de alimentos ali para aquela população do entorno, de Madureira, Cascadura, Honório Gurgel, Tomate, toda aquela região. Enfim, isso está se restabelecendo. Então, nós agora, no Parque de Madureira, o Parque de Madureira é um parque enorme, linear, com 4 quilômetros de extensão. Então, a gente tem uma hortinha no início do parque, a gente tem uma outra hortinha no final do parque. E a ideia agora é a gente juntar essas duas hortas. Uma vai caminhar em direção à outra, não é? E o dia que encontrar as duas, a gente vai ter a maior horta do mundo, que é o que o prefeito está anunciando agora, o prefeito Eduardo Paes e o ex-secretário Eduardo Cavalieri têm anunciado isso, né, que será a maior horta urbana do mundo, com 11 hectares. Né? Está em fase de construção ainda, né? Mas vai ser mais uma ferramenta para hortas cariocas. Né? 2018, então, a gente ganhou esse prédio, vamos dizer assim, então ele tem 2 salas de aula, essa janela que vocês estão vendo aqui é uma das salas de aula, né? Tem 2 salas, uma de um lado, uma do outro, bancada, pia, é um negócio super bacana, é um prédio super legal. Né? E está lá, a comunidade usa. Atrás desse prédio tem uma comunidade chamada Palmeirinha, uma comunidade dominada pelo tráfico e tal, mas que a gente procura fazer com que os moradores usem o prédio, né, para poder ter aquela sensação de pertencimento e acabar, enfim, zelando pelo próprio prédio. Né? Porque quando a comunidade sente que é dona daquilo, ela acaba, o nível de vandalismo, de quebra-quebra, cai assim drasticamente. Né? Muito bem, então é uma ferramenta excelente que a gente tem, capacitação, cursos, etc. Não só curso de agricultura. Você pode ter, por exemplo, curso. A gente deu outro dia um curso de camareira. O Sebrae foi dar um curso para as senhoras da comunidade de como ser camareira de hotel, arrumar quarto de hotel, essas coisas. Então, quer dizer, a gente quer trazer a comunidade sempre para dentro dos nossos equipamentos para poder realmente despertar aquela sensação do pertencimento e, consequentemente, zelar pelo patrimônio, essa coisa toda. Né? Vamos seguir, por favor, Bruno. Bom, em 2020 foi quando a gente começou esse sistema de aquaponia. Né? Na verdade, eu já tinha ouvido falar muito de aquaponia, mas eu nunca tinha tido uma experiência muito próxima. E numa dessas minhas idas em favela, de lá para cá, eu fui numa favela no Meier, e o cara, em cima da laje dele, tinha um sistema de aquaponia. E funcionando perfeitamente. Tal. Então, aquele aprendizado que a gente tem, né? A gente está sempre aprendendo. Falei, vamos fazer isso no Hortas Cariocas, vamos começar também a poder ofertar, além das verduras e legumes, vamos ver se a gente consegue ofertar a proteína animal também para o pessoal. Né? Então, fizemos esse primeiro sistema de aquaponia. Né? Vocês estão vendo, então, tem três tanques aqui. Soltamos aí 2.000 peixes. Né? Então, vocês estão vendo ali atrás, tem um sistema de energia solar. Então, os filtros, as bombas e tal, tudo com energia solar, para ficar um negócio sustentável e aquilo poder servir de exemplo para outra. A gente procura sempre, dentro das nossas hortas, estar inserindo ferramentas de sustentabilidade, entendeu? Que possam servir de exemplo. O que eu digo, por exemplo? A irrigação por gotejamento. Né? Então, agora a gente está numa batida agora de transformar todas as nossas 55 hortas em irrigação por gotejamento. Já fizemos quase na metade, já estamos quase na metade. Porque a favela, às vezes, não tem água na favela. Não, às vezes tem, entendeu? Às vezes passa uma adutora, ou então às vezes tem uma nascente, tem um rio, tem uma cachoeira, mas não é por questão de não ter água, é para a questão de você divulgar aquilo. E a pessoa vai, conhece aquilo, vê que é possível, e você tem evidentemente que você tem a questão também do uso racional do recurso natural. Você molhar uma horta botando o dedo na mangueira, como a gente vê fazendo aí, para cada 100 litros que você gasta com o dedo na mangueira, no gotejamento você vai gastar 4 litros, 5 litros no máximo. Então, é uma diferença muito grande. Né? Então, quando as pessoas veem que é possível você fazer uma irrigação por gotejamento, sem bomba, sem nenhum tipo de filtragem, simplesmente você colocar ali a mangueira que já vem furada, você compra furadinha já a mangueira, é uma coisa muito simples e que tem um efeito, um efeito de sustentabilidade muito grande. Né? Bom, então aqui você tem os peixes aí nesses tanques, né? E atrás, infelizmente a foto não mostra, você tem todos aqueles caninhos, né? Que a verdura fica no buraquinho do cano, né?
e você tem essa verdura ela orgânica, agroecológica. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de insumo industrializado, né? Toda a água que passa na raizinha das plantas, ela vem do tanque dos peixes, né? Então, o peixe, quando ele excreta na água, né? A excreta do peixe ela é muito rica em nitrito, né? Nitrito, não nitrato, nitrito. O nitrito a planta não absorve. Então, você tem que pegar aquela água, dar uma turbilhonada nela e você, então, converte nitrito para nitrato, né? E joga aquela água para passar nas raízes das plantas, e o nitrato é uma forma nitrogênica que a planta consegue absorver, né? Não é nada assim novo, super novo, né? Mas para a cidade do Rio de Janeiro é um negócio que, né, foi muito interessante, porque não se tinha muito essa prática, essa noção aqui. Bom, 2021, isso que vocês estão vendo aqui é um prédio, né? Isso que vocês estão vendo aqui é um prédio que fica no Morro da Providência, aqui perto do centro também. E esse é um prédio que ele tem uma área, um telhado verde, né? De quase 2.000 metros quadrados, essa área que vocês estão vendo aí, né? E ela está sendo encanteirada agora para poder dar origem à primeira horta em telhado verde, assim, de prédio público, né? Esse é um centro de comércio popular. Aí dentro desse prédio você tem 600 boxes de camelô e tal, e o telhado ele era totalmente subutilizado. Eles fizeram a construção, puseram a terra e tudo, mas nunca se plantou nada lá. Então, o que tem lá é pasto, mas não dá para criar boi, porque tem que subir escada, boi não sobe escada, então a gente vai plantar horta, né? A próxima, então, vamos ver, professora. Assim, bom, a professora Bruna já comentou sobre essas premiações que a gente recebeu, né? Em 2015, esse prêmio de empreendedor sustentável, que foi oferecido pela Samsung, né? Então, Hortas Carioca, nessa época, por votação popular e tal, então aclamaram a gente como muito bacana e tal. Foi mais ou menos na época que começou a horta de Manguinhos, que eu vou mostrar logo aqui na frente. Vou dar uma corrida, porque o tempo está acabando. Que nos levou... A horta de Manguinhos é uma das nossas meninas dos olhos, né? Eu vou mostrar mais para frente. 2012, no Pacto de Milão, né? O Hortas Cariocas recebeu... 2012 não, 2019. Recebeu uma menção honrosa, né, com o melhor sistema alimentar urbano no ano, né, das 194 cidades que compõem o Pacto de Milão. Em 2020, como a professora Bruna também falou, a ONU nos deu essa categorização, né, como uma política que é capaz de acelerar a implementação dos 17, né? 17 ODS. Vamos, Bruno. Aqui. Bom, esses são os ODS que a gente atinge, segundo a ONU, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tem o número 14 ali, que está apagadinho, está como se fosse desligado, e que a gente está buscando acender ele com a questão da aquaponia, né? Que é o objetivo 14, que é o Vida na Água. Então, a gente está começando a mexer com os peixes e tal. Então, em breve, eu acho que a ONU, o Jay até pode dar uma força para a gente lá na ONU, né, Jay? Para poder a gente acender esse quadradinho número 14 aí, né? Vamos para a próxima, Bruna. Bom, essa é a evolução rápida do programa desde 2006, quando ele foi criado, né? Agora, em 2022, nós estamos com 55 hortas, né? Você vê que, né, é uma coisa bem crescente e, assim, o ângulo do gráfico ele nem te permite aí você dizer que teve uma época pior ou uma época melhor. Quer dizer, a gente sempre teve uma tendência de abertura de horta muito grande, né? E emancipações também, né? O que deixa a gente muito triste é quando a gente tem que fechar uma horta por falta de resultado. A horta não teve resultado. Então, a gente se sente assim, bom, erramos de fazer o investimento ali. Por isso que, hoje em dia, a gente não tira mais uma comunidade do zero. A gente está fomentando iniciativas que as comunidades já têm. Então, eu chego num lugar que já tem uma horta, tem um grupo mobilizado e tal, então eu me animo e a gente faz o investimento. A gente viu que, às vezes, você tirar do zero é um negócio que muitas vezes pode dar errado e você ser obrigado a paralisar uma horta, que é um negócio terrível para a gente. Vamos para o próximo. Bom, como eu tinha falado, né, escolas municipais, 100% da colheita vai para a alimentação escolar, para o refeitório da escola,
ou doação para pais de aluno, porque às vezes a colheita é tão grande que o refeitório às vezes não dá conta, entendeu? E aí você começa a perder verdura, né? E aí a gente faz doação para pai. Na pandemia, agora, como estava sem aula, né, a gente fez muita doação. Todas as escolas estavam doando para os pais de alunos, para as famílias, né? Ou então para entidades que estavam fazendo quentinha, aí recebia as verduras da horta e fazia parte da quentinha. Nas comunidades, então, 50% tem que ser doado. Se eu colher hoje aqui nessa horta de São Carlos, hoje, 10 quilos de cenoura, exemplo, eu vou ter que doar 5 quilos. Para quem? Creche, asilo, abrigo, orfanato, família que está em situação de vulnerabilidade ou de risco, entendeu? E a outra metade o pessoal comercializa para poder gerar renda, né? Esse é o mecanismo. Então, essa geração de renda, essa metade que vai sendo vendida, cada vez ela vai aumentando mais. A produção vai aumentando, a parte vendida é maior. Então, chega uma hora em que eu retenho metade para doar e pago a bolsa. No mês seguinte, eu retenho a metade e pago a bolsa. E vai assim, todo mês. Chega uma hora que essa metade que eu estou retendo para poder doar é maior do que a bolsa que eu estou pagando, entendeu? Então, a pessoa fala, pô, Júlio, agora eu não quero que você me pague mais. Se você me pagar agora, eu vou ter prejuízo. Eu prefiro ficar com a minha produção toda e caminhar sozinho, né? E assim a gente diz que a horta emancipou, né? Essa horta que nós estamos hoje aqui em especial, é uma horta que está nesse caminho, está seguindo esse caminho, já está bem no final desse caminho, e aí é aquela hora triste de você falar, agora vocês vão ter que andar sozinho, né? E aí você, como a gente tem 55 filhos, né? Que aí você tem que botar um para poder de vez em quando andar, né? Vai sozinho agora. É uma relação que a gente tem, e 16 anos, quer dizer, hoje a gente está com 260, acho que 260 hortelões, né? Espalhados nessas 55 hortas, então é uma grande família que a gente acabou formando nesses 16 anos, né? Vamos ver o que tem mais para frente aí, professora. Bom, isso aí é um mapa rápido, né, com a distribuição. Tá um pouco, tem mais pontinhos aí, né? Eu acho que o último que a gente parou aqui, se não me engano, está com 44, né? Tá um pouco desatualizado, 47 que eu estou vendo aqui. Tá faltando algumas hortas aí, inclusive a horta do Prazeres, que foi a que o Jay nos fez adotar, não está aqui ainda porque são hortas muito novas. Nesses últimos meses, de novembro até agora, a gente já, de novembro a março, a gente já abriu 5 novas hortas, que foi a época que a gente teve a retomada do nosso contrato de apoio. Hoje a gente tem na nossa equipe de apoio terceirizada 4 engenheiros agrícolas, né? Uma chefe de escritório que faz o pagamento pessoal, mexe com a papelada, né? E o meu diretor de logística, que é o cara que resolve os problemas antes do problema acontecer, né? Então a gente trabalha com essas pessoas. E a Aline, não é, que é a única agrônoma funcionária pública como eu, né? O resto da equipe é todo terceirizado. Mas é um pessoal de campo, entendeu? A gente dificilmente você vai encontrar gente sentada atrás de uma mesa, né? Basicamente, quando tem que haver alguma discussão, ver alguma planta, é sempre no meio do mato, né? Vamos lá, professora, vamos ver o próximo aí. O que nós temos aí? Bom, como é que se dá isso, né? Então, a comunidade solicita a implantação do programa, a gente vai no local, vê a viabilidade de implantação. O que é isso? Água, relevo, se tem animal que vai estragar a horta, tudo isso a gente considera na hora de... E mais importante, né? Se tem orçamento para aquilo ali, né? Então, a gente nunca teve problema com orçamento, por enquanto. A gente nunca teve, não tem dinheiro para abrir mais horta. A gente sempre teve esse recurso bem disponível para a gente nunca teve dificuldade com orçamento de bolsa auxílio dos hortelãos, né? E aí, por fim, o secretário de Meio Ambiente, no caso, agora Lucas Padilha, que é o novo secretário, entrou no lugar do outro que saiu para ser candidato a deputado federal, o Eduardo Cavalieri, autorizando pelo secretário. Então, a gente começa todo o processo, né? De implantação da horta, desenvolvimento, enfim, e aí vamos ver quantos anos ela vai ficar com a gente, né? A próxima, então, professora. Bom, esses são os cargos, vamos dizer assim, né? Os cargos do pessoal. O integrador comunitário é aquela pessoa que tem um diferencial, porque ela pode sair dessa horta. Aqui mesmo nós temos, nessa horta de São Carlos, a gente tem um integrador. São 5 no total, no programa todo, né? E a Carol, que é a nossa encarregada aqui. Carol, vem cá, Carol. Vem cá. Aqui, ó. A Carol, que é a nossa encarregada, nossa integradora do Hortas Cariocas, aqui está a Carol aqui para vocês, né? A Carol, então, ela tem
essa função de cuidar não só dessa horta aqui, mas de estar levando as coisas que são descobertas, desenvolvidas aqui, levando para outras hortas também, né? O encarregado, que é o líder da equipe, né? E o hortelão, que é o cara que todo mundo mete a mão. Não tem o cara, o hortelão que mete a mão, não. Todo mundo mete a mão, né? Mas assim, mas você tem que ter essa divisão. O encarregado é o cara que vai ter que ir na prefeitura, vai ter que levar a frequência, levar os relatórios de produção, de colheita, doação, tudo, né? E aí essa frase que está embaixo não é vínculo empregatício, então são funcionários da prefeitura, né? Eles são voluntários remunerados pela prefeitura, né? O voluntariado ele não precisa ser grátis, você pode ter um voluntário que receba. E ainda mais em área carente. Como é que você vai ter um cara voluntário que não recebe nada numa área carente? Difícil isso, né? E aí a gente institui essa questão da Bolsa Auxílio, que permite que o programa tenha essa longevidade toda que vocês estão vendo aí, 16 anos rodando, né? Independente de prefeito, até prefeito do partido A, aí vem o prefeito do partido B, aí vem o prefeito do partido C, volta o prefeito do partido A, e a gente vai aí navegando por esse mar de política e oposições e situações, né? Vamos ver o que temos aí na próxima aí, professora. Assistência, é a nossa função, né? Dar assistência técnica, fazer parceria e agregar valor às coisas, né? Então, por exemplo, aqui nessa horta aqui do São Carlos, por exemplo, quando houve aquela greve de caminhões, 2019, se não me engano, quando foi, isso aqui era uma fila que você não tem noção. O morro descia todo para cá para poder comprar. Eu cheguei aqui uma vez e falei, gente, o que foi? Deu gafanhoto na horta? Não tem mais nada? Não, é porque o pessoal vinha, o morro descia todo, vinha gente de outros lugares, da Tijuca, do centro, para poder vir aqui comprar. E, graças a Deus, esse costume, depois que se normalizou a greve, os caminhões voltaram e tal, a população continuou vindo aqui, né? Então, hoje, a horta do São Carlos, até porque a Carol, que estava aqui comigo, é uma pessoa que a gente investiu nela, a gente capacitou ela para um empreendedorismo comunitário. Então, isso foi muito importante, não só para a Carol, mas também para outros hortelões encarregados que fizeram esse curso. Eu preciso de colocar esse curso porque eu não sei vender nada. Eu sou ruim de vender, então eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei, né? Se me der um caminhão d'água no deserto do Saara, eu não vendo uma gota de água, eu não sei vender nada. Mas se você me der uma horta, eu planto lá no Saara, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Vamos ver para a próxima, o que nós temos aí. Bom, a questão do ponto de equilíbrio, que eu já expliquei, né, da emancipação, aquele ponto onde a bolsa é menor do que o que eu retenho, né? Esse mecanismo que possibilita você emancipar e você dar essa porta de saída para as nossas hortas, né? Vamos ver o próximo. Assim, pronto, olha que lindo isso. Essa é muito linda, essa horta de manguinhos. Isso que vocês estão vendo aí, gente, essa é na Cracolândia, né? Isso era uma Cracolândia, e aí onde estão esses canteiros, você tinha lixo hospitalar, lixo, entulho que caminhão vinha bascular. Você tinha nessa área, a qualquer hora do dia, da noite, 2.000 pessoas fumando crack, entendeu? 24 horas por dia. E você vê que é cheio de casa do lado, tem uma porção de casa, né? Então, como é que era a vida da pessoa que morava numa dessas casas aí? Você consegue imaginar você abrir sua porta e dar de cara com a Cracolândia? Era uma coisa terrível. E hoje você abre a porta e dá de cara com essa maravilha que você está vendo aí. Quanto que isso vale em reais? É possível você medir isso em espécie? Quanto é que é esse ganho de qualidade de vida que você proporcionou a essas famílias? A gente tem um parceiro na Universidade de Melbourne, do professor Adrian Hearn, ele é do Departamento de Sociologia. Falou, Júlio, é perfeitamente possível você calcular quanto vale em reais, né, a qualidade de vida que você proporcionou às pessoas que estão no entorno dessa horta, né? É uma das maiores hortas aí, eles falam que é a maior horta urbana da América Latina, agora vai superar com a de Madureira. Então, assim, acho que sou eu competindo comigo mesmo, né? Fazer cada vez uma maior e fazer maior e maior. Vamos ver até onde é que vai isso, né? Vamos lá, professora. Vamos ver o que tem na próxima aí. Bom, é isso aí, uma antiga Cracolândia, 800 famílias, 2 toneladas por mês. Na verdade, agora, nessa época de mais inverno, né? Mais fresco, isso talvez diminua um pouco. Na época do calor, a gente colhe mais, porque está colhendo batata, porque está colhendo abóbora, e são coisas que pesam mais, né? Então, você consegue chegar a 2,5 toneladas nessa colheita de coisas mais pesadas. Agora, na época mais fresca, você começa a ter mais a questão de folhas e tal, então dá um peso menor. Mas o fato é que você tem
muitas famílias, não só de Manguinhos, né? Mas das 55 comunidades que a gente está. Então, assim, você não tem, às vezes, nem como você falar quantas famílias que o Hortas Carioca beneficia. Não sabe, porque você tem doação o dia inteiro em 55 locais. E o pessoal é um pessoal mais humilde. Né? Eu não tenho... Olha, você preenche numa planilha quanto você doou, para quem você doa. Então, às vezes, o cara está lá no meio do mato, lá não tem essa... Né? E a gente vai perdendo o dado. Mas tudo bem, o importante é que a gente perca o dado, mas que a pessoa possa se alimentar e comer uma comida limpa, né? Um alimento limpo. Né? Está acabando, né, professor? Vamos ver o que tem na próxima aí. Aspectos gerais, né? A doação de Manguinhos, olha, o pessoal bota uma barraquinha, aí vende barato, R$2, R$1, o que aí doa também. Então, o saquinho de papel, né, para poder não ter plástico, essa coisa toda. Vamos ver a próxima aí. O que temos na próxima? Essa é aquela primeira coisa que eu falei, né? Deselitizar o consumo do alimento orgânico, né? Isso foi a primeira coisa que a gente pensou quando criou o programa, em 2006. E tem mais alguma coisa, professora? Falei demais, né? Aí o aspecto, né? Morro da Formiga, aqui na Tijuca também, perto, né? Vamos para a próxima. Essa é aqui, no São Carlos. Olha que foto linda. Esse chuveiro, isso não deu certo. É lindo, mas assim, foi horrível, porque a gente acabou... Esse tipo de irrigação acabou espalhando uma porção de fungos aqui, deu ferrugem na cebolinha, enfim. Apesar de ser linda a foto e eu usar ela, mas nós já tiramos essas mangueiras já. O negócio é a gotinha mesmo, viu, gente? É isso. O que tem depois? Dados gerais. Bom, já falamos aqui, né? 55 unidades, 260 pessoas hoje no programa, né? Pagamento de março, me deu esse valor. O valor redondo, né, de produção em 2021 e o que eu vou gastar de bolsa esse ano com essas 260 pessoas. Isso é só o recurso da Bolsa Auxílio, R$1.600.000. Provavelmente, no final do ano, eu vou devolver mais ou menos uns 15% disso. Né, que a gente devolve, esse valor é o valor destinado ao ano todo. Quando chega em outubro, por exemplo, no final do ano, você vê que sobrou um pouquinho, então você devolve para poder ser redistribuído a outros programas. Né? Vamos ver o que tem na próxima. Um agradecimento a vocês, viu? Pela paciência, pedir desculpa pelo tempo que eu falei, mas a horta está assim aberta. Hoje eu tenho a Érica aqui do meu lado e eu espero que brevemente eu possa ter vocês aqui entrando em contato, pedindo para visitar. A gente pode visitar essas hortas todas e vocês vão ter, se vocês toparem, vocês vão passar tardes muito bacanas. Muito obrigado, gente. Era isso que eu tinha para falar. Valeu? Obrigadíssima, Júlio. Incrível, incrível. Parabéns pela iniciativa, pela garra, pelo entusiasmo. Né? Muita coisa que você já foi aí fundamental para construir e poder agora compartilhar com a gente é de dar esperança mesmo de que é possível. Acredito que muitas pessoas não conheçam o programa, mesmo sendo carioca. Talvez para alguns aqui seja a primeira oportunidade de estar ouvindo um pouco mais sobre esse programa. E acho que esse tema, né, da agricultura urbana ele vem cada vez, né, soando mais alto, e aí chegou para a gente como um tema que realmente a gente precisava trazer esse debate à tona. Então, obrigada mesmo por estar aqui conosco. Eu tenho algumas perguntinhas, né, que foram sendo trazidas ao longo da apresentação de vocês, né, e aí eu vou endereçar elas aqui agora. Algumas eu acho que não foram definidas a priori para quem, né, deve responder, mas algumas outras ficou mais claro aqui para mim, que, né, para quem é. Então, a primeira pergunta é da Cristina Lacerda, né? Ela dá uma boa tarde lá de Rio Branco, então, realmente, né, o poder das redes, né, falando do Acre, e ela pergunta o seguinte: como minimizar problemas jurídicos ao implantar uma horta comunitária num bairro, numa área urbana sem destinação, seja particular ou pública? Tá. De repente eu vou ler eu li essa agora, mas de repente eu posso fazendo em blocos, não sei, porque a gente tem bastante pergunta, então para facilitar. Mas já lançou essa daí no ar. Júlio vai responder?
Posso responder. Obrigada. Aqui no Rio, o Hortas Cariocas está presente só em áreas públicas, entendeu? A gente não faz horta em área particular. Por quê? Abre-se um precedente perigoso, né? Eu vou colocar recurso da prefeitura para poder tratar uma área privada, né? Aí o outro tem um terreno, você botou ali, eu quero que você bote no meu também. Então, as áreas que o programa Hortas Cariocas utiliza são exclusivamente áreas públicas, ou escolas, que também são áreas públicas, né? Então, assim, área privada a gente não... Área privada a gente apoia. Você precisa de uma sementinha? Tá aqui. Você precisa de uma muda? Tem aqui. Precisa de uma enxada? Tá. Mas não de botar equipe recebendo Bolsa Auxílio. Não, isso não. As equipes recebendo Bolsa Auxílio são só exclusivas de áreas públicas, né? É bem interessante, né, essa pergunta da Cristina. A gente tem, enfim, em São Paulo, a gente viu, né, que o acesso à terra, né, e Rio de Janeiro, enfim, cidades, né, o acesso à terra ele é muito difícil, né, em vários sentidos, e principalmente para as populações em condição de vulnerabilidade, né. Então, eu acho que é uma pergunta super importante, né? Porque, digamos assim, o acesso à terra é o pré-requisito, né? Seja, enfim, particular ou pública, para que essas atividades possam acontecer, né? Então, eu acho que assim existe hoje, né, uma série de instrumentos, né, e de incentivos, né, que a gente vê as cidades, né, aplicando, né, para conseguir trazer, enfim, esse acesso, né? E também a gente tem a própria iniciativa privada, né, atuando também. Acho que o caso das linhas de transmissão, né, as concessionárias, né, estão trazendo aí programas de agricultura urbana e, enfim, São Paulo, né, tem o caso da Enel, né, que também tem uma produção um pouco menor, né, que o Hortas Cariocas, está em torno aí de também uns 60, 70 toneladas, né, de alimento por ano, mas estão aí também, enfim, com esse processo, né, de tornar a terra acessível, né, que, enfim, é realmente o fator limitante, né, se a gente for pensar no escalonamento, né, da agricultura, né, como é que você vai ter uma agricultura, né, com, né, fins econômicos, se vale mais a pena a pessoa vender o terreno, né, para incorporação imobiliária, né? Então, qual que é esse plano de negócio, né, enfim, que o agricultor precisa ter para ter um negócio dele viável, senão, né, cai lá naquela situação que a gente viu, que é o produtor convencional, mesmo com hidroponia, está operando no vermelho, né? Essa pessoa, enfim, tende, com o passar dos anos, né, a repensar, né, ou repensar o negócio dele ou se desfazer, enfim, com a aproximação, né, da cidade, vai valorizando o terreno, a pessoa vende, né? Então, a gente realmente tem que pensar, né, esses meios, né, em termos de ser uma pauta também da política pública municipal, né, tá facilitando, né, aí por diferentes tipos de contrato, né, que podem ser feitos, concessões, né? Então, acho que tem algumas possibilidades, né, nesse sentido, né, de trazer uma resposta jurídica a isso. Obrigada, Júlio. Obrigada, Jay. A outra pergunta que a gente recebeu aqui é da Ana Lia, e ela pergunta o seguinte: como garantir que a produção seja agroecológica quando a horta está localizada em ambiente urbano com a carga poluidora que isso implica? Bom, eu não sei, Júlio, se você quer responder primeiro. Bom, você, enfim, fique à vontade aí também de trazer isso, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem a questão do relevo, né? Enfim, quando a gente trabalha, né, pelo menos nos morros, né, tem menos exposição, né, ao particulado, né, enfim, da poluição no ar, né?
mas você tem questões, às vezes, de poluição de água, ou mesmo terrenos, né, que foram, né, de despejo irregular, né, de resíduos, e que tem ali conteúdos enfim, até metal pesado, né? Então, tudo isso aí precisa ser levado em conta, né, para você dimensionar também o tipo de produção que vai ser feito, né? Tem algumas técnicas, né, que você pode fazer o biotratamento, né, mesmo do solo, né? Isso existem plantas, né, que conseguem retirar, né, e a própria biomassa, né, você consegue transmutar, né, aquele terreno. E você também tem algumas opções, né, que geralmente partem, né, para você ter uma produção mais voltada a pomares, né, ou plantas que não tenham contato com o solo, né, caso você tenha, enfim, a contaminação, né? Então, mas isso eu acho que assim acende um alerta, né, da gente pensar também que existem restrições, né, bem severas, né, quando a gente trabalha na cidade, né, tanto poluição do solo, do ar e da água, né, que precisam a gente precisa estar atento, né? Existem algumas soluções, mas é importante, né, você ter o histórico, né, da área que você vai começar a trabalhar e fazer também né, algumas análises para você ter certeza, né, e saber como operar nessas condições. Obrigada, Jay. Não sei se o Júlio quer responder essa também, ou se a gente já parte para a próxima. Quer complementar, Júlio? Vamos partir. Então, uma segunda pergunta também obrigada, da Ana Lia. Esses empreendimentos agroecológicos estão dentro do sistema de certificação participativa? Bom, posso falar essa, então? Porque assim, o que acontece é o seguinte, a gente não se preocupa com isso. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Durante 9 anos desses 16, eu trabalhava em equipe. Você sabe o que é equipe? Era só eu na equipe, entendeu? Então, quer dizer, a gente não pode ficar criando leão para comer a gente que trabalha sozinho, entendeu? Então, assim, você não dá para você começar a criar dificuldade, né? O que acontece? O sistema de certificação, quando a gente criou o programa Hortas Cariocas, era um sistema muito complicado e muito oneroso, né? Eu me lembro que as certificadoras era quase como se fosse uma autonomia de motorista de táxi, que é um negócio milionário. Você tinha que pagar uma fortuna para poder ter um papel e tal, para dizer que você era orgânico. Bom, a gente faz parte do governo, né? E a gente está aí aberto a qualquer tipo de testagem que se queira fazer, enfim, todas essas coisas. Então, não resolvemos não participar. Na época que criou Hortas Cariocas, nem existia ainda o sistema de certificação participativa, tinha que vir a Bio ou algum outro órgão certificador, né? E aquilo era uma coisa muito onerosa. Não procuramos esse caminho mais difícil, porque eu trabalhava sozinho, né? Então, procurava fazer as coisas da forma mais simples possível, de modo que chegasse o alimento na mesa de quem precisa. E talvez, se eu começasse a me preocupar com certificações, aí você tem que pagar uma certificação. Como é que você vai fazer? Olha, o prefeito, eu preciso de 35 mil para poder dar uma certificação para uma horta. Eu tenho 10 hortas, vou precisar de quase $500 mil para poder certificar as hortas. Então, quer dizer, não, é uma coisa que não ia acontecer nunca. Depois que a gente já consolidou e que começou a ter uma equipe mais assim, maior, uma equipe maior, continuamos nesse mesmo caminho. Produzimos nosso alimento, ele está à disposição para poder ser feito qualquer tipo de teste. Na verdade, toda a terra que a gente usa no Hortas Cariocas hoje, ela vem de fora. Essa horta de Manguinhos que vocês viram lá, que é uma horta enorme, a gente, para poder construir aquela horta, a gente raspou primeiro aquele terreno todo, um terreno de mais ou menos, deve ter o que lá? Deve ter uns 80 ou 90 metros por 1 quilômetro, né? Então, a gente tirou todos os 40 centímetros superficiais de terra, levou para fora, trouxe um saibro limpo, forrou aquela área toda de novo. E a terra que está nos canteiros, ela veio também toda de fora. Hoje, a gente utiliza, eu já não sei se já citei isso mais cedo, só o composto orgânico que é produzido pela Companhia de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro, né?
não é, talvez não seja do conhecimento de vocês, a Conlurb ela tem aqui no bairro do Caju um local gigantesco que se chama Ecoparque do Caju. Então, lá, além da compostagem do lixo orgânico, feito por profissionais de altíssima categoria, né? Hoje em dia também ela começou a fazer a metanização, né? Para poder utilizar como fonte de energia para o próprio Ecoparque, para poder rodar as máquinas do Ecoparque, inclusive até talvez para começar o trabalho agora para ver se começa a utilizar esse metano também para mover os caminhões da Conlurb, entendeu? Então, quer dizer, de lá que vem todo o material que a gente usa para poder cultivar, e ele está, evidentemente, sempre sofrendo análises periódicas e constantes pelo próprio laboratório de análise da Conlurb, né, que fica em Vargem Grande. Então, assim, a gente não tem nenhum problema com terra, porque a gente importa terra, sempre fora. É isso. Sensacional, Júlio. Muito bom, muito bom. Poder ter acesso nessas informações mais detalhadas, para mim está sendo uma novidade. Eu vou pular, então, para a próxima pergunta, e, de repente, vocês podem se revezando para a gente conseguir, né, também não extrapolar muito tempo, pode ser? Carmen Vieira perguntou o seguinte: como conjugar iniciativas governamentais com iniciativas voluntárias comunitárias de modo a contribuir com a cogestão de áreas verdes urbanas? Bom, eu acho que o Hortas Cariocas é isso, né? Eu acho que essa percepção do Júlio, né, de que ele vai incentivar quem já se organizou, né, enquanto, né, uma iniciativa comunitária, acho que é isso, né? Quer dizer, é a prova de que, né, o governo ele pode estar, e depende, né, o sucesso, né, de um programa depende, né, dessa mobilização comunitária, né? Eu acho que essa enfim, o melhor exemplo do que a gente poderia ter aí é o próprio Hortas Cariocas, né, Júlio? E é isso, é um capital social, né? Na verdade, a gente pensa em agricultura, né? O verde, né? Pensa na semente, na alface, mas, na verdade, por detrás disso tem um capital social fundamental, né? Enfim, as pessoas, a comunidade não está mobilizada, é muito difícil, né? Ou se não tem aquela pessoa que veio, né, da roça, né? Que está trazendo a roça contigo, né? E que, a partir dele, né? Que vai recriar essa noção de rural, né? Isso que o Júlio bem colocou. Se não tem, né? Esse background, né? Cultural, isso também não funciona, né? Então é bem interessante, assim, né? Enfim, na dissertação aí de mestrado eu fiz uma reflexão mais antropológica nesse sentido, né? De que sempre por detrás, né? Desses projetos, né? Dessas iniciativas e programas tem um tecido social muito pujante, né, com um repertório de práticas, né, de formas também, né, de criar espaço, né, de cultivar o espaço e significados que aquela agricultura assume, que nem sempre é assim tão óbvio, né, não é tão visível, né, mas é digamos assim, um caldeirão, né, cultural, socioecológico, né, que é fundamental para aquilo prosperar, né, para o programa prosperar. Isso é bem interessante aí de fazer ter esses papos, essas conversas, né, com as pessoas para entender essas motivações, esses históricos, essas trajetórias, né, das pessoas que chegam e se mobilizam, né, para, vamos fazer uma horta aqui, né, ou como fizeram lá no Morro dos Prazeres, né, Júlio? Quer dizer, o tio, né, um morador que começou ali, quase que também nesse sistema de eu-keep, adorei, viu? Ele também começou com a eu-keep, né, mas ali ele estava todo dia mexendo ali no terreninho que tinha à disposição, e isso foi mobilizando, né, vários moradores e trazendo, né, essas memórias, né, enfim, da infância, do tempo que morava na roça, e aí começa a vir traz uma muda. Ele nasceu na horta, não foi? Não teve uma história dessa? Isso é muito interessante. O Dion nasceu ali
no pocinho que tem do lado da horta, né? Então, aquele espaço é muito especial para ele e vai se tornando especial para muitas pessoas, né? Elas vão trazendo uma parte de si, uma parte dessa memória delas também, né? Para esses lugares. Aí, enfim, quando, né, teve essa mobilização, né? Aí, enfim, quando chega um programa, né, como Hortas Cariocas, aí, né, de 3, 4, a coisa pode escalonar, né? Hoje lá, Júlio, no Prazeres, são quantos hortelões? Quantas hortas que tem lá pelo Prazeres? No Prazeres tem 5 hortinhas pequenininhas, né? E aí eu não fiquei satisfeito, de 5 hortinhas pequenininhas. Eu gosto de ter uma horta assim que você possa fazer uma fila assim de 100 famílias na porta da horta e fazer uma doação. E a gente não ia conseguir fazer ali naquelas hortinhas, né? Eram pequenos espacinhos de 20 metros quadrados, 30, 40 metros quadrados, né? E aí, fuçando o morro, andando para lá e para cá, né? A gente conseguiu encontrar uma área bem boa, né? Deve ter ali na frente do casarão, deve ter o quê, Jay? Uns 4.000 metros quadrados, talvez, né? Aquela área ali na frente do casarão, né? E aí a gente tá na bronca, metendo canteiro, abrindo canteiro e tal, levando, e a gente já conseguiu fazer, já estamos lá com uns 15 canteiros ou 20 canteiros prontos. Essa semana a gente vai começar a levar bloco para lá de novo, levar composto orgânico da Conlurb, né? E vamos tocar, vai ficar uma horta enorme. A possibilidade de produção ali deve chegar a uns 600 quilos por mês, mais ou menos, ou talvez até mais, né? Quando tiver ela a pleno vapor. Estamos tendo que resolver o problema dos porcos, né? Porque os problemas da agricultura urbana eles são bem diferentes da agricultura na roça, né? Então, você vê, na horta de Manguinhos, por exemplo, não tem problema assim, agronômico. Tem problema o quê? Os meninos da favela vão fazer guerrinha de tomate. Eles vão lá, colhem os tomates todos a fazer guerrinha. Então, esse tipo de problema que a gente tem que lidar com a agricultura aqui urbana, né? Não é tanto... são problemas diferentes, né? Mas, assim, a Horta dos Prazeres ela vai se tornar uma das... E, além do que, também tem o visual mais maravilhoso do mundo, né? Porque você está lá na horta, você vê Pão de Açúcar, você vê Corcovado, você vê Baía da Guanabara, você vê tudo. E altíssimo. Então, os helicópteros passam, você olha para baixo, assim, do morro, o helicóptero passa por baixo, né, Jay? É um lugar maravilhoso. E a gente está descobrindo ele agora, graças ao Jay ter me levado lá. Beleza. Foi uma grande sacada sua essa lá. Não, a dobradinha aí, boa, né? E é isso, né? O Júlio tem essa visão, né? Então, os moradores que estavam lá até num espaço reduzido, né? Ele vinha e dizia, gente, pode ser muito maior, vamos pegar aqui o topo do morro, vamos fazer uma horta que vai bater a lá de Manguinhos, né? Então, também é a visão, né? Ele traz o conhecimento, traz uns insumos, né? Que às vezes falta, né? E, enfim, a partir dessas associações, né? Que você cria arranjos ali que vão dar sustentação, de fato, né? Essas hortas. Então, acho que é isso aí, uma ótima pergunta, porque eu acho que é nessa interface, né, entre o governo e a comunidade que surgem aí esses fenômenos, né? Como é que você explica, né, que tem a maior horta está ali em Manguinhos, né, da América Latina, ou que vai mudar para Madureira, né? Como é que explica isso, né? Não, e o interessante é que você passa pelo entorno da favela de Manguinhos, você nem imagina que ali dentro tem aquilo, né? Porque você passa por fora, você não vê. Aí, quando entra, você dá de cara com a metade da favela, é uma horta, né? Isso é muito bacana. E é o que a gente consegue, através de muito diálogo, né? Então, eu sei que assim, o importante é você, para trabalhar numa comunidade, né? É uma coisa muito difícil. Acho que não é qualquer pessoa que tem, às vezes, essa capacidade, vamos dizer, esse jogo de cintura, né? Então, você tem que dialogar. Você ocupar metade de uma favela, que era uma área para uso de drogas, que é o grande negócio da favela, é a venda de droga. Então, de repente, você descriou aquele espaço de fregueses, vamos dizer assim, da empresa que domina a favela. Então, tem que ter muito diálogo para poder você ser aceito ali dentro, né? Não só com a dominação criminosa que existe ali dentro, mas também com a associação e também com os moradores, ter as lideranças de moradores. Então, você tem que fazer uma costura muito grande para você obter o êxito e você obter a empatia, né, da comunidade em relação ao empreendimento
que a prefeitura está fazendo dentro das comunidades. Eu acho que é por aí. Maravilha, pessoal. Muito obrigada aí pela discussão, né? Super rica. Eu vou encaminhar, então, duas perguntas que eu acho que, né, são mais endereçadas ao Júlio. Né? Uma pergunta do Verde Urbano, que ele fala o seguinte: boa tarde. Hoje o Hortas Carioca tem editais ou parcerias para que outras iniciativas similares possam executar hortas em espaços similares? E a Silvia perguntou quais são os indicadores de resultado. Vamos lá. A gente tem alguns indicadores, né? Inclusive são os indicadores que vão balizar as metas que a gente tem, atingimento de metas, né? Normalmente, esses indicadores eles são, evidentemente, que é a produção, o volume produzido, né? O volume comercializado, né? O número de hortelãos, o número de hortas, o número de mudas produzidas. Então, a gente tem alguns indicadores, né? Então, a gente tem uma tabela, todo mês essa tabela ela é alimentada, evidentemente, com os dados de campo, né? Então, vai lá, volume que foi produzido, quantidade comercializada, número de locais de comercialização, né? Então, tudo isso são indicadores que vão fazer a composição das nossas metas. Como eu disse no começo, a nossa meta para 2022 já foi batida. O prefeito acho que não confiou muito na gente, botou uma meta muito reduzida, então com 2 meses a gente bateu a meta. Falei, prefeito, manda uma mais forte, que essa aí foi fácil de bater. Então, agora para 2023, eu capaz de ter uma metinha mais pesada, mas, assim, quando você faz uma coisa que as pessoas te apoiam, isso eu diria que é uma meta fácil de bater. Então, esses são os nossos principais indicadores, né? Com relação a editais, essas coisas, não temos edital. A gente dá muito apoio. Por exemplo, essa horta aqui, o pessoal falou aqui sobre o Globo Rural, né, que teve domingo, a Maricá, então teve uma reportagem sobre Maricá excelente. Maricá é uma cidade que teve que se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Não sei se foi a questão de partido que está governando, enfim, o fato é que royalties de petróleo também, que foi uma coisa muito importante, né, para Maricá, né? Mas, assim, Maricá teve um avanço nessa questão de agricultura urbana, e agora a prefeitura, inclusive, ela está fazendo o arrendamento de áreas públicas, né, para a produção de alimentos. Então, quer dizer, o lote municipal, aí o cara quer arrendar, então a prefeitura vai arrenda aquilo para o maricaense, e ele ali vai produzir e vai vender para a prefeitura, né, para poder abastecimento de escolas, de hospitais, enfim, dos refeitórios municipais, né? É uma experiência boa que Maricá teve e foi muito baseada no Hortas Cariocas também. O prefeito de Maricá, hoje, que é o Fabiano Horta, né? Na época que ele conheceu Hortas Cariocas, ele era secretário de Agricultura. Foi durante um Green Rio, lá na Marina da Glória. Então, ele conheceu Hortas Cariocas, ele era secretário de Agricultura, hoje ele é prefeito, né? E isso foi muito bacana. E a gente esteve lá várias vezes em Maricá, trocando ideia. Hoje o secretário é o Júlio Carolino, que é o secretário de Agricultura, né? E a gente sente que, poxa, que toda essa conversa que houve há 6, 8 anos atrás, hoje ela está se refletindo em ações que a Prefeitura de Maricá vem empreendendo, né? Evidentemente que, assim, eu tenho muito orgulho de ter contribuído, de ter batido papo, de ter indicado caminhos para que hoje Maricá pudesse estar nessa posição que ela ocupa, não só no cenário de agricultura urbana, né? Mas Maricá hoje se tornou uma cidade muito desenvolvida. Por exemplo, Maricá você não paga ônibus, né? O ônibus é de graça em Maricá, né? Você em Maricá você tem uma moeda local que você só tem em Maricá, né? Então eu inclusive na pandemia minha mãe tem uma casa em Maricá. Então durante a pandemia eu morei agora 1 ano e meio em Maricá. Então eu voltei de Maricá, infelizmente vou sair de lá agora em outubro e voltei para o Rio, né? A pandemia arrefeceu e tal, então a gente tinha que estar mais perto aqui. Mas enfim, é um dos melhores lugares hoje para se morar, Maricá. E a gente sabe que a questão da agroecologia, agora está se fazendo uma segunda praça que vai ser dedicada só à compostagem, entendeu? Então, quer dizer, são ações que começaram numa discussão que a gente teve, e aí hoje Maricá tomou uma proporção muito, muito
gigantesca nessa questão desse manejo de recursos, dessa produção de alimentos urbana. Estou achando que Maricá está batendo o recorde, viu? Muito bacana. Bom, aí eu vi aqui também a Cristina perguntando se horta em unidade de conservação, né? Vou aproveitar estou lendo aqui. A gente tem uma horta que foi aberta o ano passado, não, foi aberta em 2020, finalzinho de 2020, no Parque da Cidade, lá na Gávea, né? É uma unidade de conservação, e o Parque da Cidade ele tem uma favela que fica do lado, que é a favela Vila Parque da Cidade, entendeu? E ali você tinha uma área degradada e que era utilizada pelos moradores para produzir muda de ornamental. Então, tinha uns canteirinhos já de cimento e tal, e produziam ali areca, produzia begônia para vender em quiosque de planta, entendeu? E isso aí acabou, não sei por que cargas d'água, aquilo não deu certo, e a área ficou ali abandonada há muito tempo, até que eu fui pedido pela associação de moradores, me chamou lá para poder ver se a gente conseguia montar uma horta ali naquele espaço. E aí hoje a horta está lá, hoje a gente está com 6 pessoas fixas lá, os hortelãos que estão cuidando da horta lá dentro do Parque da Cidade. Assim, sempre tem alguma coisa, né? Então você tem um dossel de árvore muito grande, então tem aquela coisa de não poder podar e tal. Mas a horta, de um modo geral, ela está bem acima da média, né? E é de uma unidade de conservação. Tem aquela coisa do SNUC, de você colocar a espécie invasora, que não é nativa e tal, mas, enfim, se eu fosse colocar podia ter colocado só a verdura nativa de Mata Atlântica, né? Mas aí a gente acabou dando uma guinada, e ali você, na horta, apesar de você ter espécies que não são nativas, a alface não é nativa de Mata Atlântica, mas, assim, a gente tem uma horta bem bacana dentro do Parque Natural Municipal do Parque da Cidade. É isso. Eu acho que só complementando aqui, Jay, já vou abrir o microfone para você, mas, né, pensando que também essas hortaliças são plantas que dificilmente têm, né, um potencial competitivo com outras espécies ali nativas que já estão assentadas, né? Então, não são espécies assim, né? O alface não vai dominar o Parque da Cidade. Desculpa, Jay, pode complementar. Eu acho que abre também eu vi que a Cristina tinha perguntado das punks, né? Plantas, para quem não sabe, né? As plantas alimentícias não convencionais, né? Que, enfim, são essas hortaliças nativas que a gente tem, mas que ninguém sabe que é comestível, né? Na verdade, ninguém quem, né? Enfim, classe média, né? Porque, enfim, nas favelas que eu realizei pesquisa, o pessoal conhece, não faz sentido você chamar de punk, porque são convencionais, né? Então, é uma questão cultural, né? Caruru, Beldroega, Maria Gordinha, né? Eles comem, botam no angu, né? Quer dizer, isso já é cultural, faz parte da cultura, né? Então, aquilo ali tem uma saída, tem uma procura, né? Por isso, e realmente são plantas que têm uma capacidade de adaptação, até consumo hídrico, né? Diferente da alface, por exemplo, né? Eles são muito mais adaptados aos solos e o clima daqui, né? E requerem menos insumos e tal, estão muito mais alinhadas, né? Com os princípios, enfim, da agroecologia, né? E quanto também a outra referência, enfim, de hortas comunitárias, né? Dentro de unidade de conservação, né? Eu sugiro uma visita ao Vale Encantado, né? Se não me engano, acho que já é zona oeste ali, do Rio de Janeiro, onde você tem uma comunidade pequena ali, né? Acho que são em torno de 100 moradores, mas que tem uma série de cultivos, também uma horta, e que estão montando, né, uma cadeia de valor para jacas, né? Então, a Bruna falava, né, das espécies invasoras, né? A jaqueira, sim, é uma que ameaça, né, enfim, o espaço das árvores nativas. E por quê? Né? Porque o fruto, né, ele se propaga muito facilmente, né, uma quantidade enorme, né, de semente, mas quando você cria, né, um escoamento desses frutos, né, aí você tem uma diminuição da propagação da jaqueira. Então, né, ao invés né, como as medidas que se tem hoje, né, no Parque Nacional da Tijuca, de anelar, né, e retirada dessas jacas,
existe a possibilidade de você ter criar uma cadeia de valor a partir, enfim, desses elos, né, que a gente comentava, né, com as comunidades, né, e que gerem uma agregação de valor, né? Então, lá eles estão fazendo jacalhoada, posta de jaca, jaca passa, enfim, são 1001 aplicações, coxinha de jaca, enfim, e tudo uma delícia, tá? Não é aquela comidinha de criança, né, que você come e fica com a cara verde, não. É uma coisa refinada, assim, é incrível, né? Bom, é isso aí, gente. Obrigada, Jay. Obrigada também, Silvia, que colocou aqui o link, né, de uma matéria que saiu sobre o Vale Encantado. Inclusive, eles também lá têm experiências de geração de biogás, né, através de um biodigestor, e já abastece ali uma parte das residências, né? Já tem uma autonomia, parte, né, da autonomia da produção de gás. Então, a gente vai se encaminhando para o final. Eu tenho mais 2 perguntas só. Uma pergunta da Isabel Joia, que ela pergunta assim: o programa Hortas Cariocas conta com o apoio de quais secretarias da Prefeitura? É um projeto realizado de forma intersetorial? E a Renata Durrá perguntou: essa terra é comercializada para fora ou apenas para uso da Prefeitura? Bruna, falhou aqui agora um pouquinho. Você pode repetir a pergunta? Claro. Mascou aqui. Diga. Outras secretarias que você estava falando, é isso? Exatamente. Se o programa Hortas Cariocas ele conta com apoio, né, de outras secretarias, mas também perguntou de quais secretarias, né, que o programa está relacionado. O caso, assim, uma coisa que a gente aprende na vida é o seguinte: se você quiser andar rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir longe, você tem que ir com um grupo, entendeu? Então, a gente está sempre com parceria com outras pessoas. Como eu falei, a Conlurb é um parceiro nosso de primeira grandeza, né? Porque fornece para a gente os compostos, o composto orgânico, entendeu? A Secretaria de Educação também é um grande parceiro. Por quê? Porque permite que a gente construa hortas dentro das suas unidades escolares, né? A Secretaria Municipal de Assistência Social também é um parceiro, porque permite que a gente construa hortas dentro das suas unidades de CRAS, as suas unidades Centros de Referência de Assistência Social, né? O antigo SEMASE, né? Que chamava SEMASE, hoje chama CRAS, né? E assim, não tem como a gente andar sozinho. Então, por exemplo, aqui no São Carlos mesmo, essa última chuva que deu agora, vocês não estão vendo aqui, agora está escuro, nem daria para ver. Mas deu uma desbarrancadinha aqui, entendeu? Perto de onde a gente tem nossa caixa d'água. Então, a gente já vai acionar o pessoal da conservação, Defesa Civil, vem aqui dar uma olhada, ver o que pode fazer. Essa coisa, não tem como você andar sozinho. Na verdade, o gerenciamento do programa a gente que faz, né? A questão o fornecimento de insumo, fornecimento do apagamento das bolsas, uniforme, EPI, tudo isso é feito exclusivamente pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas são parcerias que você é obrigado a ter para você poder fazer com que a coisa corra. Então, por exemplo, como é que eu ia fazer com esse desbarrancamento que tem aqui perto se eu não tivesse um apoio da Defesa Civil? Difícil, né? Como é que eu ia ter... hoje a gente está uma demanda mais ou menos de 20 toneladas 20 toneladas por semana de composto orgânico. Então, isso tudo é oferecido pela Conlurb, né? Então, quer dizer, essas parcerias são fundamentais com outros órgãos, né? Não tem como a gente andar sozinho. Quer dizer, até tem, mas você anda devagar, né? E não chega. Então, você com muita gente, você vai longe, você vai devagar, mas você tem chance de chegar muito mais longe que se você andar sozinho. É isso. E uma última pergunta aqui da Renata Durrá é se essa terra, né, que você falou lá, exemplo da horta de Manguinho, se essa terra ela é comercializada para fora ou se é apenas de uso da prefeitura. Olha, eu sei que há um tempo atrás a Conlurb vendia também o composto orgânico que é produzido lá. Não sei se isso continua acontecendo, entendeu? A produção ela é muito grande e ela é absorvida não só pelo programa Hortas Cariocas, mas também pelo programa Mutirão Reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu não sei se vocês sabem, a Secretaria tem esse programa de Mutirão Reflorestamento que já tem 32 anos, é quase o dobro do Hortas Carioca, né? É um programa que já existe há muitos anos e que usa também esse composto orgânico. Com o passar
do tempo, né, a gente ajudou muito. Foi muita discussão, muita análise de resultado, muita visita de campo até a Conlurb para poder fazer com que o composto deles chegasse à qualidade que tem hoje, né? Então, foram inseridas muitos componentes na linha de produção desse composto. Então, por exemplo, a questão da seringa, agulha, vinha agulha, às vezes, né? Então, a gente foi superando esses problemas, né? Colocamos lá na esteira de onde o lixo corre a catação eletromagnética, né? Então, o ímã vai, puxa todo o metal que não deixa passar. Então, foi a questão do peneiramento, da centrifugação que é feita no material. Então, fomos ajustando, às vezes, mudar um equipamento de posição. Nós vamos colocar primeiro aqui a peneira depois da centrífuga, porque o vidro que vinha quebrava e vinha caco de vidro. Então, depois de muita experiência, a gente conseguiu chegar nesse material que a Conlurb nos fornece e que a gente consegue colher o alface em 30 dias, menos 27 dias a gente colhe o alface, grandão já, entendeu? Bota a mudinha lá e daqui a 25 dias o alface já está grandão. Parece que tem NPK, parece que tem tudo ali, mas não tem, é só mesmo Fertinub, né? Existem também aqui na cidade do Rio, no estado, outros produtores de composto orgânico, tão bons quanto a Conlurb, né? Temos o exemplo do próprio Organossolo, né? Que é uma empresa super parceira também do Hortas Cariocas, está sempre com a gente, de vez em quando manda um carro, quer um caminhão de presente de composto? Quero, aí manda para a gente. Então, a gente tem que estar sempre... O Organossolo também é uma empresa muito grande e que comercializa isso. Não sei dizer hoje em dia se a Conlurb continua comercializando, né? Fico devendo essa resposta, posso até procurar saber, porque a gente conversa todo dia, mas esse assunto assim de venda, a gente nunca conversou. Para mim, eles não vendem, não. Para mim, eles dão de graça. Graças a Deus, porque é tudo da prefeitura mesmo, né? Então, se eu tivesse que pagar, isso estava ruim. Muito obrigada, Júlio. Obrigada, Jay. Obrigada a todo mundo que ficou, né, aqui com a gente até agora. Né, a gente acabou estendendo aqui um pouquinho o horário, mas com certeza acho que foi muito enriquecedora, né, essa palestra de vocês dois, compartilharam aí experiências, coisas que eu não imaginava que existiam aí junto ao programa Hortas Cariocas, ainda que já tivesse ouvido falar. Então, aprendi muito com vocês hoje. Jay também trouxe vários exemplos aí, né, dos potenciais serviços ecossistêmicos que muitas vezes a gente não está olhando ou não acha que não é possível mensurar, mas que são gerados, né, pela implantação de hortas urbanas. E considerando também o cenário, né, da Agenda 2030, né, inclusive esse ano a gente tem Rio mais 30, não sei se aqui todos se lembram, né, mas é um ano simbólico, emblemático para a gente trazer esses assuntos, né, de como a gente vai encaminhar as cidades, né, para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis. Então, acredito que a implementação de hortas urbanas, todo esse trabalho que vocês vêm fazendo é fundamental para o alcance dessa Agenda 2030, principalmente para, né, não só para o aspecto de cidades sustentáveis, mas todos os outros aspectos, né, de redução de pobreza, aumento, né, da segurança alimentar, enfim. Eu acho que essa iniciativa de vocês ilustra bastante possibilidades e esperanças que a gente vê aí para, né, um futuro que a gente possa dizer talvez mais sustentável. Então, obrigada a todos. Chuva de parabéns aqui para vocês. Acho que o pessoal curtiu muito, né? Estou vendo aqui pipocando o chat. Então, né? Estou lendo aqui, Júlia, esse paizão. Parabéns por esse maravilhoso evento, da esperança, né? E eu já compartilhei aqui antes, né? Essa palestra, assim como todas as outras palestras, né, que a gente faz pelo ciclo de seminários do CS Rio, elas ficam hospedadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, acredito que na semana que vem a palestra já deve estar no ar, então vocês podem entrar lá e conferir. Eu acho que tem um conteúdo aqui muito rico para a gente ver de novo, ver, ouvir, compartilhar. Júlia, que E daqui a gente
provavelmente por conta do feriado, a gente vai ter o próximo seminário, dia 28 de abril, mas a gente sempre tenta manter um intervalo de 2 semanas entre os seminários. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Jay. Obrigada, Júlio. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Boa noite. Agradeço muito a paciência de vocês. Desculpe o tempo que se dilatou um pouquinho. Minha filha está aqui, lindona. Minha filha, você quer uma carona? Gente, obrigado, tá? Até a próxima aí. Hortas Cariocas, Instagram tá lá. Vai lá para poder conhecer o trabalho nosso. Valeu? Maravilha, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Queria agradecer muito também a Agni, Bruna, CS Rio. Super obrigada. Obrigada, Érica. Você estava aí, né? É aluna, faz mestrado, está estudando hortas urbanas. Bacana, Érica. Obrigada, né, por ter mobilizado aí o Júlio e participado e ajudado esse evento a acontecer. Obrigada a vocês. Grande prazer. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Fê. Até. Tchau, gente.